Fala, contador, contadora, empresário, empresária. Eu estou aqui para falar hoje sobre LGPD e principalmente o que isso impacta as nossas relações, né, entre contabilidade e o cliente. Gente, sem brincadeira, essa lei ela trouxe uma série de adequações às relações e trouxe muita luz para coisas que ficavam assim numa zona cinzenta, ficavam assim num lugar que não tinha muita explicação. Um pouco no Código Civil, um pouco no Código de Defesa do Consumidor, e não tinha como capturar certos problemas que aconteciam. E eu acho que veio em boa hora, tá? Porque a gente tem que pensar muito, primeiro, nas liberdades individuais, né? Hoje se fala muito disso e é verdade, porque cada indivíduo tem que ter o seu próprio espaço, né? O respeito a cada um individualmente. E essa lei trata basicamente disso, de uma grande liberdade individual de cada um e o respeito a cada um. Então isso é, digamos que um traço evolutivo da legislação do direito, né, como um todo. E eu sinceramente acho que é um passo adiante nas relações entre as pessoas de uma forma geral. E aqui, claro, a gente vai falar dessas relações sobre o aspecto comercial, né, no que diz respeito a isso, a parte comercial de tudo isso. Porque nas nossas relações, contabilidade, empresa, o que interessa basicamente é isso. Mas então o que é LGPD? Vamos lá, vamos falar o que é. Lei Geral de Proteção de Dados. Você pode pensar, pô, mas tem a ver com o sigilo das informações fiscais, tem a ver com o sigilo das informações contábeis, tem a ver com, né, tem informação contábil que é pública, né, um balanço, por exemplo. Não tem nada a ver com isso, né? Tem nada a ver com isso, não. Tem a ver, na verdade, com os dados pessoais de cada um, e a gente já vai falar disso aí. Então, depois de muitos anos discutindo isso, e eu tenho certeza que essas discussões não foram em vão, o Brasil adotou exatamente um modelo muito parecido com o europeu, o GDPR, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados Europeia. Eles, assim, não é exatamente uma cópia fiel, mas é quase isso. Não é um copy-paste, mas não é um Ctrl-C, Ctrl-V, mas é quase isso. Por quê? Claro, as discussões lá já eram um pouco mais antigas que as nossas e como eles já prezam muito essa questão de liberdade individual, o nosso direito romano, baseado muito, né, no direito romano, também segue alguns traços muito parecidos e a gente resolveu incorporar o modelo deles lá. Mas é um processo interessante, tá? Pode acreditar que é muito bom o desenho tal qual ele está. Por que eu falo que é bom? Você vai lá na 25 de março, famosa, lá na cidade de São Paulo. Você vai lá no centro da cidade de São Paulo na 25 de março. Aí você pega assim, ó, vê um camelô lá com um CDzinho dizendo assim, ó, não sei quantos, 50 milhões de CPFs disponíveis para você. E aí, de repente, você, por curiosidade, compra lá, quando você olha, puxa, vê lá o seu, embutido lá, seu nome, endereço, telefone, cartão de crédito, os cambal de Madureira, número de conta corrente. Não é difícil disso acontecer. E aí você fala, pô, se tem tudo isso aqui está aqui publicado, eu imagino que você não tem a segurança de bulhufas. Quem nunca teve um cartão clonado, quem nunca teve uma situação de desconforto? Por quê? Porque não havia sequer punição para tudo isso. E a Lei Geral de Proteção de Dados veio também para trazer uma regulamentação para punição em relação a isso. Então, por isso que eu estou dizendo para vocês, ela trouxe coisas muito boas, inclusive para isso. Então vamos lá, vamos seguir aqui no nosso papo. Estou dando esse exemplo realmente para vocês entenderem, compreenderem que isso trouxe benefícios, né? Porque antes você tinha para reclamar para quem? Como? Código de Defesa do Consumidor, vai pegar quem? O camelô? Vai denunciar, o cara pega a coisinha dele lá e sai correndo, ninguém pega mais. Como é que você vai... Quem criou aquilo? Então, hoje em dia, através de... Claro, não estou dizendo que isso você vai conseguir pegar hackers, coisa que vale, os crimes cibernéticos, mas você tem mecanismos, e se pegar, tem punição, e a punição é doída, a gente vai falar mais para o final do vídeo. Então, olha que interessante, as discussões eram antigas,
E foram evoluindo até que virou essa lei. Ela tá sancionada há tempos, mas foi dado um prazo para adequação, né? Depois esse prazo foi prorrogado um pouco mais para entrar em vigor, mas ela já está em vigor. Aí você fala, mas não está valendo ainda. Não, está em vigor. O que não está ainda em vigor e que entra em vigor agora no segundo semestre de 2021 é a questão das multas, mas a lei está vigente. Então esse é outro equívoco que as pessoas andam cometendo. Então hoje você já pode ser enquadrado dentro da LGPD. É uma bobagem que as pessoas falam por aí, é uma desinformação, tá? A lei está vigente. Não há um enquadramento para autuação, ok? Para que todo mundo possa formar seus comitês, a gente já vai falar disso também. Então, a gente tem um marco regulatório sobre a privacidade e proteção de dados pessoais no Brasil. Vamos frisar dados pessoais. Não tem a ver com informações fiscais, no nosso caso aqui, informações contábeis, tá bom? São dados das pessoas. Então, tem muito mais a ver com departamento legal e departamento de folha de pagamento, né? Departamento pessoal. São essas duas áreas que dentro de um escritório de contabilidade merecem um olhar de maior atenção, né, e maior cuidado, principalmente no acesso dessas informações. Então, para que serve? Bom, tratamento desses dados. Basicamente é isso. Nós prestamos serviços para os nossos clientes e a gente tem que estar sempre olhando para quem? Primeiro, para quem acessa. Então, é o pessoal do departamento pessoal? Sim. Então, acessa o quê? Acessa um módulo do sistema de folha de pagamento? Isso. Quem tem acesso a isso? O gerente geral do escritório, para os escritórios maiores, né? Tem lá um gerente geral, acessa. Legal. A pessoa que tem acesso a isso também é o pessoal da folha de pagamento, a equipe da folha de pagamento. Perfeito. Tem acesso a todos os clientes? Se você quiser ser preciosista, você pode dividir, né, os clientes para cada um. Mas aí que a pessoa sai de férias, depois você vai ter um enrosco lá. Se tiver algum problema nesse sentido, ficar mexendo nisso. É melhor que todos tenham acesso e que todos assinem um documento se responsabilizando pelas informações que ali estão. Porque é assim que funciona. Depois disso, como que funciona isso? Alguém mais tem que ter acesso à informação de folha de pagamento? Sim. Quem? O pessoal da área contábil. Mas que tipo de informação? Aí você tem que ver. Ele precisa acessar a ficha financeira da pessoa? Não. Ele tem que acessar as informações relativas aos lançamentos da folha, ou seja, aos que a gente chama lá de lançamentos, né, os eventos de folha de pagamento. Então, quais foram os eventos que aconteceram com cada pessoa? Então, ele não tem que ter acesso à ficha financeira. Ele tem que ter acesso aos eventos que ocorreram. Não tem necessidade de ter acesso aos dados pessoais, individuais e tal. Então, percebam que existem sutilezas aí que você pode já se garantir para evitar problemas. Mas por que tudo isso, Gustavo? Exatamente para evitar problemas. Porque você assina um contrato com um cliente hoje, você contador, assina um contrato com um cliente de contabilidade, imediatamente vai fazer uma folha de pagamento, a LGPD está embutida ali. E o melhor que você faz é, inclusive, já colocar nesse contrato uma cláusula prevendo isso. Preste muita atenção nisso, já coloque uma cláusula prevendo isso. Por isso que, mais do que nunca, o seguro de responsabilidade civil, que é uma coisa que eu tenho há anos lá no escritório, se faz mais do que necessário, porque você não sabe amanhã ou depois se alguém vai fazer alguma coisa contra você, um funcionário que possa querer te sabotar. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não faz seguro pensando em usar, a gente faz o seguro pensando exatamente se um dia alguma eventualidade acontecer, você está protegido. Ponto. É exatamente isso, ponto. Aplica-se às operações de tratamento de dados pessoais realizadas por empresas privadas, órgãos públicos ou pessoas físicas. Então, se você também é autônomo, vai rolar. Se a pessoa trabalha em órgão público, também vai ter sanção. Não é porque é órgão público que não vai passar por punição, não. No ambiente online e offline. Então,
Prestem atenção que o ambiente em que essas informações vão acontecer, tanto faz se é online ou offline. E independente do país que ocorrer, preste atenção. Se for um brasileiro que estiver, de repente, em Portugal, não interessa. O dado é da pessoa, é do brasileiro, aconteceu fora, então vão buscar essa informação. Claro que é mais difícil, mas vão buscar. Se o dano ocorreu fora, vai se buscar essa punição. Prestem atenção nisso, a extensão, até onde vai isso. E por que isso assim? Porque no GDPR, lá na Lei de Proteção de Dados Europeia, também é assim. Protege o cidadão europeu aonde quer que ele vá. Então, se a imagem dele for violada, se alguma questão de dados dele for violada aqui, enquanto ele estiver no Brasil, ele pode aplicar a lei dele lá aqui. Prestem atenção. Então, vamos falar então da LGPD dentro da área contábil, certo? Impacta? Pra burro, né? Não deveria. No meu modo de ver, não deveria. Porque nós, contadores, sempre tivemos como premissa, dentro dos nossos postulados, dentro dos nossos princípios, o princípio da entidade, por exemplo, já de separar a pessoa física do sócio da pessoa jurídica, a questão do nosso contrato de prestação de serviço. Se você olhar no contrato modelo do Conselho Regional de Contabilidade de qualquer estado, porque isso é uma normativa do Conselho Federal de Contabilidade, você vai ver lá de sigilo de dados, das informações. Então o sigilo já é algo que faz parte da nossa ética profissional. Imagina, a gente mexe com declaração de imposto de renda das pessoas físicas, certo? O que mais de mais precioso tem na vida da pessoa são os bens ali, as pessoas que vão acumulando os seus bens, aquilo ali tem LGPD do começo ao fim, porque é a vida da pessoa, são os dados da pessoa, são as informações da vida da pessoa, são as coisas que ela tem. Imagina você sair por aí falando tudo que a pessoa tem, revelando coisas que a pessoa está fazendo. Você é louco, você é maluco, cara, você é doido. Não podemos sair por aí sendo levianos e não lembrar desse tipo de coisa. Então a gente já sempre trabalhou com o sigilo debaixo do braço. Então, assim, isso não deveria impactar, mas que sirva de alerta, de reforço para que a gente siga nessa linha de sigilo e que a gente relembre todas essas questões que dirigem a nossa profissão, para que a gente sempre tenha essa imagem de respeito, né? Porque eu sei que muitas pessoas alguns profissionais acabam denegrindo a nossa profissão porque não zelam disso. E agora podem ser punidos, de forma monetária e pesada. Porque a gente concentra dados na folha, como eu já falei, a gente concentra dados na declaração de imposto de renda do sócio, na parte societária, quando a gente vai mexer em questões societárias, quando faz uma alienação de imóveis, quando tem uma doação, tem uma série de situações que a gente movimenta patrimônio de pessoas físicas também. Não é só a questão da folha de pagamento. A folha de pagamento é um dia a dia. Ah, Gustavo, uma outra pergunta, fizeram uma pergunta boa que eu gostei. Mas e aí, como é que... O contador esperto, eu gosto das perguntas dos contadores espertos. Mas lá, o fiscal tem que acessar a folha. Eu falei, tá, já entendi sua pergunta. Quando ele tiver, a empresa tiver no Simples e tiver no anexo 5 e tiver folha para calcular o fator R. Acertei? Ele falou, é isso mesmo. Eu falei, muito bem, gostei da sua pergunta. Pois é, nesses casos você tem que, claro, deixar a pessoa do fiscal que faz o cálculo do anexo 5, você tem que deixar a pessoa ter o acesso. Mas a maioria dos sistemas já puxa essa informação de forma automática. Você não precisa que essa informação, que a pessoa do fiscal tenha acesso à folha de pagamento para isso. Se for necessário, se o seu sistema não fizer, você vai ter que dar acesso para ele. O sistema que eu uso não tem essa necessidade. Ele simplesmente já está parametrizado para que, porque a folha, ela fecha ali até o dia 7, por conta do fundo de garantia e tal, já está tudo fechado.
E o Simples Nacional, geralmente, a data base do Simples Nacional é o dia 20. Então, naturalmente, quando se vai apurar, né, você já tem a folha fechada. Basta que você rode o Simples depois do dia 7. Naturalmente, para as empresas que tenham que calcular o fator R, você, obviamente, já vai ter isso no sistema fechado. E aí, pronto, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. O fiscal não necessariamente vai ter que ter acesso. Eu sei que existem exceções, e nessas exceções, você escolhe, pode eleger uma pessoa para fazer o cálculo dessas empresas, e a partir daí você pode dar acesso também só às informações que sejam pertinentes. A folha fechada. Porque a pessoa não precisa da folha completa e detalhada de novo, pessoa por pessoa. A pessoa só precisa do resumo da folha, certo? Ela precisa da folha total, com encargos e tudo mais, e detalhes. Ele não precisa porque é a folha fechada do mês. Então, dê acesso somente a isso, porque aí os dados individuais das pessoas, a ficha financeira de cada um, estará absolutamente preservada. E aí os dados pessoais estarão protegidos. Então, o fiscal não terá acesso às pastas individuais de cada um. Logo, você não deixa mais exposto, certo? Aí você fala, puxa, mas isso aí, tudo que você está falando parece mais conversa de tecnologia, de acesso a dados, acesso a banco de dados, acesso a pastas no servidor, do que isso. Mas a contabilidade hoje, gente, ela já fez a fusão com a tecnologia. E só se essa conversa serviu para você entender isso, já está ótimo, tá bom? Já valeu o vídeo. Mas entenda, contabilidade e tecnologia hoje, aqui simbiose, tá bom? Simbiose. Já são uma simbiose. Você faria uma contabilidade da quantidade de clientes que você tem hoje num livro manuscrito? Você nem conseguiria entregar um SPED fazendo isso. Não existe. Não existe. Não dá mais. Não há possibilidade. E outra, você não tem ganho de escala. Você teria que ter um bocado de gente trabalhando para você. Aí você vai cobrar o honorário do cliente. O ganho de escala que a gente teve com a tecnologia foi tão grande que ele já nem permite mais que a gente possa cobrar honorários compatíveis com muitas pessoas trabalhando. Para e pensa. Entendeu? Os honorários enxugaram um tanto porque a tecnologia também permitiu que fosse cobrado menos porque a escalabilidade veio a partir da tecnologia. Então a gente faz muito mais com muito menos gente e tem uma rentabilidade maior. Gente, uma pessoa hoje faz, sabe Deus, fecha dezenas de empresas. Outro mês eu tive lá eu tive que entrar no circuito para fazer o fechamento fiscal e eu fechei absolutamente todas as empresas do Simples do escritório. Fechei, entrei lá, fazia tempo que eu não fazia isso, eu entrei lá e fechei todas. E eu achei um barato, porque fazia bastante tempo que eu não fazia isso. É um sistema novo que a gente implantou, eu queria saber como é que manuseava. É importante para nós computadores termos essas experiências. E, cara, foi incrível para mim, foi incrível. Eu levei uns 5 dias para fechar todas as empresas. Porque, óbvio, eu não tenho mais tanta prática do dia a dia, assim, do operacional. Mas foi espetacular, foi uma coisa bacana demais. E foi muito bom para mim, para a equipe, e para eu entender melhor como o sistema funcionava. O que isso trouxe para mim? A certeza de que... Só que é o seguinte, são 90 e tantas empresas, certo? Então, assim, em 5 dias, uma pessoa... Tudo bem, eu tenho todo o conhecimento tributário, mas não tenho a prática do dia a dia. Fechei 90 e tantas empresas, como é que faz uma pessoa que tem a prática do dia a dia, etc, etc? Fica fácil, né? Então, entenda que essas métricas faz com que você tenha a exata medida de que dá para fazer com ganho de escala muita coisa. Muita coisa. E ainda atender bem o cliente, que esse é o fator preponderante. Mas vamos voltar para a LGPD aqui, que senão a gente vai lá para a estratosfera e não fala do nosso foco aqui. Como que a gente se adequa nessa LGPD? Vamos lá. Adequar-se à LGPD tem a ver com controle de acesso no banco de dados e acesso ao sistema, controle de acesso à rede e às pastas. Isso tem que ter... Então, se você nunca olhou para isso, deixou... Se você delargou, ao invés de delegar, né? A maioria delarga. Fala, dá o cara da TI aí, ele que se vira. É melhor você parar tudo que você está fazendo e olhar para isso.
chega de negligenciar esse aspecto. Quem acessa o que e tal, é melhor você começar. Então, para isso, eu recomendo que você promova aí uma gestão adequada de documento. Eu fiz uma coisa incrível, né? Eu voltei para a administração do escritório, eu tinha um sócio até 2020, eu tinha um sócio, aí eu adquiria a parte dele, e eu voltei para a administração da empresa em 2020, e basicamente eu fiz uma grande mudança radical. Eu eliminei arquivo morto. Simplesmente eliminei. Eu já escaneava tudo, eu vi um bocado de documento físico lá, uma sala inteira de arquivo físico. Eu falava, não tem sentido. Se eu escaneio tudo, não tem por que ter papel. Fizemos uma força-tarefa e hoje não temos mais arquivo físico, papel, né? O pouco que tinha foi eliminado, assim, tinha um tanto grande, esse ano ainda sobrou um tanto, mas já eliminamos, já entregamos tudo de volta para os clientes, porque isso é um sinal de coisas arcaicas, né? E fizemos isso de forma íntegra, né? Tiramos tudo isso, então os documentos chegam, a gente escaneia, devolve para o cliente e está tudo certo. É assim que tem que ser. Então, o que eu quero dizer para vocês? Uma gestão adequada de documento te traz um bocado de benefício, seja ele físico ou digital. O acesso a esses documentos, como eu falei, não adianta você colocar lá uma pasta geral, um diretório, departamento pessoal, que todo mundo acesse, que o fiscal acesse, que o contábil acesse, que todo mundo acesse, e as informações todas dos documentos estejam lá, que as fichas estejam lá, que cada informação de cada funcionário de cada empresa esteja lá. Por quê? Porque alguém pode, por maldade, entrar lá, pegar essa informação e tá bom, mas não, minha equipe é confiável, tal, show. Aí entra alguém, invade e pega lá. Quando você cria controles de acesso, você cria barreiras, acessibilidade, senhas, travas. E é disso que se trata. É assim que tem que funcionar. Então, investir na segurança dos dados, né, pessoais de cada um, numa plataforma contábil, né, fazer uma boa gestão desses dados, acessibilidade, é a sua missão para evitar que você venha a ser punido no futuro. Aí você vai falar, puxa vida, mas ainda está um pouco confuso para mim. Então vamos responder. Eu criei um roteirinho para você aqui. Responda essas perguntinhas que estão aqui, ó. Quem pode acessar o quê? Para e por quê, né? Sabe, quem pode acessar o quê? Por quê? E para quê? Quem pode acessar o quê? A Folha pode acessar o departamento pessoal e todos os detalhes, tá? Por quê? Porque ela movimenta fichas pessoais dos funcionários, dos clientes, tá? Então as planilhas que vêm, né, com os apontamentos de hora de todo mês, e hora extra, e adicional noturno, e tudo mais, né, e falta, e atraso, etc, vem numa planilha combinada que a gente pega depois e lança. Perfeito, show de bola. O departamento financeiro tem que ter acesso a isso? Não. O departamento contábil a isso? Não. Não tem que ter acesso a isso. Então, essa pasta para onde... Então, mas a Folha tem que ter? Tem. Então, tem que acessar o quê? Ela tem que acessar isso. Por quê? Porque é ela que vai lançar isso no sistema. Muito bem. Para quê? Para poder fechar a folha. É simples. O financeiro tem que ter acesso a isso? Não. O departamento contábil tem que ter acesso a isso? Não. Então, agora, quem pode acessar o quê? Fica mais fácil. Por quê? Tem que ter um porquê. E aí você vai determinando tudo isso. A TI é a sua base de apoio. Ah, mas minha TI é terceirizada. Não tem problema. Chama a pessoa responsável. Ele está se preparando com o LGPD faz tempo. Se ele não tiver, é melhor você repensar seu fornecedor de tecnologia, porque você está bem vulnerável. Porque todo mundo que está envolvido em segurança da informação, obrigatoriamente nos últimos 2 anos, tem que ter se atualizado com o LGPD. Ter certeza, se você conversar com o seu fornecedor de tecnologia e ele falar que não sabe nada de LGPD, é melhor você trocar de fornecedor. De verdade. Ele não está sabendo nada, esse cara é um perigo, tá? Organizar e reter
Na forma correta, os arquivos podem ajudar na segurança e proteção de dados. Claro, uma política de arquivamento de documentos é fundamental. Fundamental. Pelo simples fato. Vamos lá, o pessoal manda detalhes de folha em papel para documentação e arquivamento no contábil. E aí o pessoal que escaneia documento tem acesso. Depois sobe. Então, a pessoa tem acesso ao documento físico, vai escanear e vai jogar numa pasta. Então, essa pessoa tem que ter acesso, ela tem que ter o comprometimento de assinar um termo também de sigilo da informação e, naturalmente, ele tem que colocar numa pasta que só, aquela informação na pasta que só interessa àquela pessoa. Então, a política também de escaneamento de documento também tem que ter um certo cuidado, tá? Um certo cuidado. Pô, Gustavo, mas parece um exagero. Não, não é. Depois que você faz isso, no começo ele é mais difícil, mas depois que entra em produção, a gente escaneia documento lá na Oliveira desde 2014, se não me falha a memória. Então já se vão 7 anos escaneando documento. E já vem toda uma política de escaneamento lá em diretórios específicos, já fica tudo na nuvem, já tem backup de tudo. Então todos os clientes têm tudo escaneado e tudo na nuvem, já separado por pasta há muito tempo. Tem uma pessoa lá só para fazer isso, de todo mundo. Então é interessante? Por quê? Porque elimina uma sala inteira. Além do que, você tem a segurança de ter esses documentos escaneados, então se um dia der pegar fogo, você tem isso guardado. É maravilhoso, porque a pessoa está hoje em dia na casa, trabalhando no home office, você vai pegar esses documentos, vai mandar para casa da pessoa, o físico, você tem que gastar com motoboy. Cara, é um trampo. Não, acessa aí lá o diretório, puxa aí, o contábil vai lá e faz o trabalho dele, né? Então tem tudo isso de vantagem, né? Ainda mais pensando em home office de hoje em dia. Então tudo isso facilita a vida. Treinar e capacitar a sua equipe para gerar consciência, né, sobre os acessos às informações de dados. Esse trabalho de consciência a gente sempre fez, né, do sigilo, mas agora com o LGPD aproveita e reforça. Porque você vai ter que criar um comitê, então é importante que você fortaleça isso. O que LGPD tem a ver com cinto de segurança? Eu quero provocar você aqui nessa conversa, porque LGPD tem muito a ver com cinto de segurança. Muito a ver. Como assim, Gustavo? O que tem a ver com cinto de segurança? Eu me lembro na época, e talvez nem depois, se você é muito jovem você não vai lembrar, mas eu me lembro na época que a gente debochou muito desse negócio de cinto de segurança. Eu já tinha habilitação na época, né? O que denota talvez a minha idade já um pouquinho avançada. A gente tinha uma questão de ordem aí que não permitia, de repente, do dia para a noite, o cinto de segurança passou a ser obrigatório. E houve deboche, houve isso, houve aquilo, mas as punições começaram a acontecer. Todo mundo começou a receber multinha e tal, e tal. E quando doeu no bolso, todo mundo começou a tomar vergonha na cara. E a LGPD trouxe exatamente isso, a questão da dor no bolso. E eu não vou dizer para você que todo mundo vai chegar do dia para a noite e vai falar, meus dados foram violados, etc, etc. Não. Mas tem sempre os oportunistas de plantão, né? Pegaram os dados, pegaram meus dados e fizeram isso e aquilo. Tem sempre os espertinhos que querem tirar proveito de alguma forma. E de repente alguém vai se dar mal com isso e vai começar a receber punição. Então, assim como o cinto de segurança lá na década de 90 entrou em vigor e no começo todo mundo debochou e rapidamente todo mundo passou a usar porque começou a doer no bolso de todo mundo. E hoje em dia você olha alguém, você percebe alguém por um acaso, você vê alguém sem cinto, é difícil. E gerou uma consciência também, que foi legal, porque primeiro foi pela dor, depois foi pela consciência. Então foi muito mais legal. Ninguém mais anda sem cinto de segurança, né? E depois teve uma campanha para o cinto de segurança no banco de trás, né? Acho ótimo, tá? Acho fantástico. A LGPD vem com a mesma característica, vem com a mesma marca, ela vem com o mesmo rótulo.
Porque muita gente reclamou disso ao longo das últimas décadas e ninguém teve um amparo legal para poder brigar por isso. E essas pessoas agora têm onde recorrer. E a hora que começarem a receber valores de indenização altos por LGPD, aí isso vai entrar na mídia, vai receber espaço na mídia, com certeza, e porque isso trata das liberdades individuais, etc, etc. Faz muito parte dessa polarização política que acontece por aí. Vai ganhar muito canal midiático aí, muito espaço na mídia. E simples assim, entendeu? Vai ganhar espaço e vai ganhar publicidade e vai pegar. Então, é o tipo da lei que vai pegar. Não é aquele tipo de lei que não vai pegar. Aqui, é só no Brasil, inclusive, isso é outro parênteses que eu gosto de criar. Gente, esse negócio de lei pegar e não pegar só existe no Brasil, tá bom? Uma vez que ela está publicada em diário oficial, se você pegar ela, for na justiça e pleitear, ela pegou, ela está válida, ela está vigente. Não existe caducidade da lei, não existe nada disso. Ela está lá, está vigente. Se você tiver o conhecimento dela e aplicar ela, e aquilo te tirar de alguma situação ruim ou te proteger de alguma coisa, use-a. Ninguém nunca usou a tal lei, mas use-a. Se te serve, use. Porque esse negócio de lei que não pega não existe, tá? Todas pegam, todas valem. Quais são as penalidades e para quem descumprir, né? Para quem descumprir essas regras? Cara, multas. Primeiro, sim, comunicados. Então, uma coisa que eu achei legal, tá se criando, né? Isso começou lá no Simples Nacional, tá se criando um ambiente, eu não sei qual extensão vai ser, mas está se criando um ambiente de gerar consciência. Né? Não sei se o poder público vai seguir nessa linha, mas eu espero que siga, de gerar consciência no cidadão brasileiro. No sentido de, olha, você está fazendo bobagem aqui e eu vou te notificar. A sua falha não foi tão grave assim, eu espero que na próxima você preste mais atenção, porque senão eu vou pegar você e vou te punir, né? Seja lá como que for, que tipo de punição. Então, não cometa mais essa infração. Dependendo da gravidade da infração, você não tem o que fazer, você tem que pegar a pessoa e dar a punição de cara, mas é o tipo da coisa que você tem que medir, né, a gravidade. Mas comunicar, depois punir. Principalmente quando a gente fala das pessoas jurídicas. Se ficar caracterizado o dolo, aí não tem o que fazer, já parte para a punição. Mas se for uma coisa não intencional, aí vai fazer você ficar presente, né? Vai fazer você ficar esperto para isso, vai acordar. Esperto, esperta, né? Para isso. As multas são altas, né? E podem chegar a 50 milhões de reais por infração cometida. Então, eu, no seu lugar, não vacilava, não. Prestava muita atenção nisso, porque pode doer. Isso vai depender da quantidade de dados vazados, do dolo, né, presente ou não, enfim, de tudo mais que está previsto. Então, é difícil para um contador chegar numa monta dessa, porque você talvez não tenha nem dados suficientes para tudo isso. Mas vamos seguir nessa linha. Agora, consentimento é fundamental. O que eu quero dizer com consentimento é fundamental? Essa lei estabelece que os dados pessoais, tipo nome, gênero, idade, estado civil, ocupação, documentos, etc., só podem ser coletados mediante autorização prévia do usuário, combinado? Né? E o consentimento do cliente para recolhimento e utilização desses dados é absolutamente fundamental. Ele tem que ser explícito e destacado no sistema. Eu que trabalho aqui no mundo digital, faço isso sempre. Então, beleza, eu vou fazer aqui um workshop online, tal. Você quer participar? Se inscreve aí, tica aqui, beleza? Vou te mandar uma mensagem ou WhatsApp, ou Telegram, ou via e-mail, beleza? Você tica aí que eu te mando um negócio pelo canal que você preferir, tá? Aí você vai me dar o seu e-mail, ou me dar o seu contato via WhatsApp para eu mandar para você, para te chamar para isso. Quando você me dá esse contato via WhatsApp para participar do workshop, eu posso usar esse contato para te chamar para um baile à fantasia? Nem a pau, Juvenal. Combinado? Então, a finalidade é específica, entendeu?
Para outro workshop eu posso? Posso. Por quê? Porque a finalidade é a mesma. Então a gente tem que estar sempre atento para isso, porque esse mailing que você forma, ele tem uma finalidade específica. E o que acontecia? O pessoal formava mailing e vendia mailing. Tem empresas especializadas nisso. Hoje em dia a coisa vai ferver, entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso. O tratamento das informações, né, tem que ser adaptado. Todo o ciclo de vida. A todo tempo eu tenho que deixar um espaço lá para você, se você não quero mais receber comunicação nessa lista. Tá tudo certo. Porque você pode cadastrar por e-mail, né? E eu posso te mandar, eu deixo lá, olha, posso te mandar conteúdos aí de vez em quando, tal. Se você colocar que sim, eu te mando. Mas você fala, pô, cansei de receber conteúdo desse cara. Fala, não quero mais, beleza. Só tem que sempre deixar um espaço para o unsubscribe, né? Ou descadastrar. É isso aí. Você já deve ter feito isso para vários canais que você entrou, um dia quis participar de um conteúdo, depois você não quis mais seguir a pessoa. É normal e tá tudo certo. Ninguém tem que ficar magoado, nem chateado, nem pé da vida com ninguém que saiu da sua lista. É bom que saia, porque aí você não tem que ficar alimentando pessoas que não querem te seguir. Tá tudo bem. O importante é que a pessoa que te segue tá sim ali querendo o teu conteúdo. Só vale a pena que segue a pessoa, quem segue quem, por um motivo específico do conteúdo que a pessoa passa. Então, olha só os pontos importantes. Coleta, armazenamento, transmissão e descarte. Mas o que isso tem a ver com contabilidade? Não necessariamente tem alguma coisa a ver com contabilidade, mas se você trabalhar, por exemplo, no digital, você tem que estar atento para isso. Né? Na contabilidade, quando você faz a coleta, você está coletando os dados, por exemplo, lá do cliente, da fechamento da folha daquele mês. A armazenagem, você tem que guardar isso no diretório correto. Você faz o processamento e na sequência você faz a transmissão. Você tem que transmitir isso para a pessoa lá dentro do cliente que está devidamente autorizada e homologada a receber essa informação, porque de repente você passa para a pessoa de outro departamento, outra pessoa não autorizada, então você tem que fazer. E depois você tem que pegar isso e o descarte disso, vamos dizer assim, você tem que colocar isso armazenar isso lá no seu backup, no endereço correto, para que você tem que guardar essa informação por trocentos anos, né? Não posso chamar exatamente de descarte. Mas, tá vendo? Ó, as 4 etapas aqui também se aplicam no dia a dia da contabilidade. Operador ou controlador? Vamos lá, vamos entender quem que são esses caras. A LGPD define quem que vai ser o usuário dos dados em 2 níveis, controlador e operador. É bem simples de entender, não tem que ficar inventando firula, é bem fácil. As responsabilidades são bem distintas. O controlador é quem direciona, né, o que vai ser feito com os dados. E o operador é quem opera eles. Então, quem que é o contador? Né? Então, somente o controlador pode autorizar o escritório de contabilidade a operar seus dados. É o controlador, é o cliente, o operador, é o contador. Então, está muito clara a figura do contador aí como operador. Nós só seremos o controlador dos dados relativos aos nossos funcionários, certo? Ou relativos aos dados, quando nós passarmos alguma informação para algum fornecedor nosso, beleza? Os papéis dos encarregados, né, dos dados do comitê da informação. Então, a questão do comitê. O encarregado de dados do comitê da informação é uma figura que você vai ter que criar. Então você vai ter que nomear esse encarregado de dados. Ele é a figura primordial que se responsabiliza pela organização desses diretórios aí. Ele vai ser indicado para atuar como um canal de comunicação entre o controlador, que é o teu cliente. Então, para cada departamento, a minha sugestão é que haja esse controlador. Vai ser difícil você centralizar isso numa pessoa só, se o seu escritório for grande. Essa experiência a gente vai ter que ver no dia a dia. Talvez você consiga ter uma pessoa só da TI coordenando isso, tá? Eu, lá na minha empresa, estou tentando fazer isso de uma forma coordenada com uma pessoa só da TI. Pode ser que funcione, mas eu não sei se é a melhor coisa. A gente vai estar vivendo isso na prática, porque nem todo mundo tem essa pessoa dentro da empresa, e essa pessoa é uma pessoa que tem um custo alto, então não é todo escritório que tem isso. Então, de repente, eu estou aqui dando a dica para você ver essa pessoa por departamento, né? Dividir essa responsabilidade para cada encarregado de cada departamento. Os titulares dos dados e Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Então,
É interessante você prestar atenção que existe essa ANPD. Essa ANPD é a entidade vinculada ao governo, enfim, Agência Nacional, né? Tipo, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Agência Nacional de Energia Elétrica, Agência Nacional de Abastecimento, Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, é exatamente esse tipo de órgão que nós estamos falando. E a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela que vai bater na sua porta um dia, pode bater na sua porta um dia, questionando quem que é, né, o encarregado. E aí vai conversar com ele, pedir esclarecimentos e vai te pedir quem é o líder do comitê, quem é a pessoa que representa, quem é o encarregado e como é que isso está sendo conduzido, certo? Então, com a finalidade, obviamente, de entender quais são as medidas de proteção de dados que estão sendo feitas, cadê o manual, né, de proteção de dados que você tem, de política que você tem para conduzir o seu dia a dia. Então, desenvolver esse manual é necessário, é obrigação. Caramba, Gustavo, eu não sabia de nada disso, e agora? Como é que eu saio dessa? Não é tão complicado assim, não precisa ter 50 páginas, você tem que só descrever as políticas das pastas, da acessibilidade, né, e a segurança, o firewall lá. Então, chama o cara da TI, que ele faz para você, contrata, paga, não seja Mushiba, tá? Paga pelo serviço, que é o melhor que você faz. E a partir daí você vai ter essa pessoa. Essa pessoa pode ser terceirizada? Vamos me perguntar. Sim. Esse encarregado pode ser terceirizado? Pode ser o cara da sua TI? Sim, pode, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. É assim que a vida toca hoje em dia. Lembre-se disso. Hoje em dia, você pode terceirizar até a sua atividade fim, tá? Você não tem demanda para todo dia para isso, então não tem problema nenhum você terceirizar isso. A finalidade de avaliar as medidas de proteção de dados internos e de clientes, né? E diminuição e exposição. O escritório, então, tem que estabelecer essas políticas de segurança interna e fazer de novo o que eu já falei agora há pouco, treinar essa equipe. E o que eu acabei de falar, terceirizar para a TI fazer, não tem problema nenhum. Por quê? É importante só frisar isso aqui. Terceirizar mediante um contrato bem feito, passando também o risco. Porque se você não fizer isso, você vai ter que arcar com todo o ônus se alguma coisa acontecer de errado. Então, por quê? Hoje em dia, a legislação brasileira, né, permite, desde 2017, permite a terceirização de atividade fim, flexibilização da legislação trabalhista. Isso trouxe muitos benefícios. Então, por mais que a nossa atividade fim não seja tecnologia, nós estamos, como eu disse lá, né, num certo ponto aqui do nosso vídeo, nós temos aí uma simbiose com isso. E, naturalmente, a gente tem uma interdependência, uma total dependência da tecnologia para tocar o nosso negócio no dia a dia. Como é que a gente vive sem tecnologia? Como é que você vai não ter uma pessoa da TI ali trabalhando direto no seu negócio, mesmo terceirizado? Então, você tem que partir para isso. Faz a adaptação, né? Faz tudo que tem que fazer, chama essa empresa, contrata, pague, porque isso pode te trazer problema. Elas também estão sujeitas às sanções, caso haja vazamento. Esse negócio é sério. Lembra que eu falei do cinto de segurança? Né? Com a última flexibilização, como eu disse agora, não tem risco nenhum trabalhista para você. Cabe aqui tranquilamente. Não tem nada de errado. Você não vai ter dor de cabeça com isso. Esse assunto é extenso, esse assunto é denso, esse assunto está gerando muita dúvida. E eu peguei um compilado de tudo aquilo que eu entendi, de tudo aquilo que eu já estudei. Aqui tem tudo que você precisa saber para tocar o seu dia a dia, né? Como é que você faz, como fazer. Essa conversa aqui basicamente te diz, olha, vai lá, fala com o cara da TI, organiza suas pastas, quem acessa o quê, por quê, para quê, né? E você consegue, a partir daí, ter um planejamento. Eleja quem é o encarregado, mesmo que seja seja o terceirizado da TI. Faça o seu manual dessas boas práticas em relação à LGPD, para deixar claro que você tem isso controlado. Se um dia a Agência Nacional bater na sua porta, você simplesmente vai ter como responder por isso.
e faça um documento interno para as pessoas todas, para que todos sejam responsáveis, né? Que cada um individualmente seja responsável pelo vazamento de dados pessoais de cada pessoa. Não tem nada de errado em você fazer um aditamento de contrato de pessoa com as pessoas físicas. E minha sugestão é que você coloque cláusulas bem claras sobre LGPD no seu contrato de prestação de serviço com o seu cliente. Isso vai te dar, primeiro, uma nova visibilidade em relação ao cliente, uma seriedade em relação ao cliente, uma coisa diferente, um diferencial, né? E, mais do que isso, vai dizer também, por exemplo, eu fiz um vídeo aqui sobre SLA, você vai poder colocar aí de que o cliente vai ter que estabelecer com clareza quem é a pessoa eleita para receber as informações da folha. E no caso da ausência dessa pessoa, quem é a pessoa responsável? Olha que legal. Por quê? Se ele não disser quem é, pode mandar para fulano, porque a pessoa não se liga nisso. Clientes menores têm dificuldade com isso. E você vai estar ali amparado no seu contrato com relação a isso. Eu pedi, você não me elegeu, e agora você vem falar de proteção de dados. Eu te pedi, você não me mandou, entendeu? Olha a preocupação. Mas eu pedi para registrar um funcionário e você não registrou. Eu falei, mas ali no nosso contrato está dito que você em 24 horas tem que me mandar os documentos. Você mandou parcial, não mandou completo. Faz uma semana que eu estou esperando os documentos completos. Mas não dá para registrar aí com o que tem e depois fazer? Não. O E-Social não permite. E está claro lá, eu preciso de 100% dos documentos. Então, aproveite a LGPD até para fazer um aditamento no seu contrato. Eu também tenho feito isso. Eu sei que isso tudo parece muito louco, porque com a nossa loucura do dia a dia ainda, nesses tempos difíceis, tem gerado mais demanda ainda do que o normal. De home office e tal, pandemia, tem gerado mais demanda para nós de trabalho na contabilidade do que já era antigamente, mas eu recomendo a você que tire o melhor proveito disso para o seu negócio, você contador, e você cliente também entenda que quando a gente fala disso, né, você empreendedor, a gente não quer pôr um contra o outro, mas ao mesmo tempo, já que existe uma lei, tem que estar claro os papéis, né? E que não vai querer um prejudicar o outro e o outro prejudicar um. Não adianta você não cumprir uma parte. Se eu tenho que registrar um funcionário hoje, pelo E-Social, eu tenho que ter todos os documentos. E você tem que me dar um prazo de 24 horas no mínimo para poder fazer isso, e tenho que estar com todos os documentos na mão. E isso, às vezes, hoje em dia ainda não acontece, porque os vícios de antigamente mandava meia dúzia de informação, depois mandava o resto. Porque isso era o vício de antigamente. E muitos clientes ainda trabalham desse jeito. E hoje em dia não dá mais. E isso acaba que ainda dá muito ruído. O E-Social trouxe uma certa ordem para a coisa, mas uma certa bagunça na relação. Então a gente tem que aproveitar isso para pôr isso em ordem. Gente, esse vídeo ficou extenso, mas eu tinha que dizer tudo isso para vocês. Vamos aproveitar a LGPD para arrumar um pouco mais ainda a casa. Essa a mensagem final que eu deixo para vocês. Vamos limpar ainda mais um pouco daqueles cantinhos que a gente deixou esquecido, sabe? Aquela poeirinha que ficou lá. É a hora e o momento. Combinado? Um forte abraço e até o próximo vídeo.